Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 11 do mês de Tammuz do ano 5781. Baruch Hashem, que chegamos aí em mais uma live. Hoje é o segundo dia da semana, é o segundo dia do Shabat. E, portanto, nós estamos hoje na nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é a 40ª Parashá, de nome Balaque, e nós estamos aí no capítulo 22, a partir do versículo 2 do livro de Números, Bamidbar, e essa semana vamos até o capítulo 25 e o verso 9. É a nossa 40ª Parashá, de nome Balaque, né? E hoje também, pela graça bendita de Hashem, nós queremos trazer aqui, vamos trazer aqui a oração de Maimônides. Maimônides, a oração do médico, né? Não, para quem não sabe, e para quem sabe apenas recordando, né? Maimônides era médico, ok? Então, hoje nós vamos trazer para você a oração do médico, segundo Maimônides. E essa prece que Maimônides fez, né, para que deve ser, ou pelo menos deveria ser, a prece do médico, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a prece do médico. E aí, você ouça essa prece que teremos aí, é a prece do médico, e você conhecendo algum médico que é seu amigo, ou algum amigo que é médico, né, compartilhe com ele posteriormente a prece do médico. Assim como também, né, à medida do possível, venha compartilhar o máximo possível realmente desta live e desta prece, a prece do médico, pelo médico Maimônides, um dos grandes sábios da Torá, um dos grandes comentaristas da Torá, que conhece com profundidade a Torá escrita, a Torá oral, e tem também o conhecimento espiritual de toda a Torá, Mishnah, Talmud e etc, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a prece do médico, que o médico Maimônides ele fez em sentido para que todos os médicos, né, da face da terra tenham essa bênção ou essas bênçãos segundo essa prece aí, ok? Hoje nós estamos aí no nosso 276 dias do ano 5781 a contar da criação, e então nós vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração, e hoje nós vamos para o penúltimo ensinamento do grupo que tem como título Crianças, né? Então, a nossa penúltima ensinamento, né, o nosso penúltimo ensinamento que o Rebbe traz para nós nesse grupo, assim diz: até recentemente sempre foi considerada a maior das bênçãos ter muitos filhos. Riqueza não é uma mansão cheia de ouro e prata. Riquezas são filhos e netos crescendo no caminho certo. Então, esse ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel fala a respeito desta realidade. Por isso que o salmista fala também que bem-aventurado ou abençoado é o varão que a sua casa se enche de filhos, né? E não restam dúvidas que dos filhos virão os netos. E dentro desse aspecto, a família se multiplica. Então, é uma grande bênção realmente a família que tem muitos filhos,
com eles vêm netos, bisnetos e etc. Então, por isso, né, é de fato uma bênção ter filhos. E quando realmente a família ela tem as condições necessárias, né, para ter filhos, não pode se eximir de ter filhos, porque é bênção ter filhos, né? Então, nesse sentido, o Rebbe está dizendo que sempre foi considerado uma das maiores bênçãos, uma das maiores riquezas para um casal, para uma família, ter filhos. E por isso, as mansões, no sentido material, né, falando no sentido material, financeiro, não adianta nada uma mansão de ouro e prata, mas não tem filhos. Então, não existe riqueza maior do que ter filhos e dos filhos virem netos, bisnetos e assim sucessivamente, né? Então essa é a maior riqueza, que uma das maiores riquezas, né, melhor dizendo, que a pessoa ela pode ter na sua vida, né? Então por isso, né, aqueles que têm filhos, aqueles que estão projetando aí constituir família, né, estejam aí pedindo as ricas bênçãos de Hashem para essa questão aí, né, de ter filhos e principalmente trazê-los no caminho do Eterno, através da Torá e das 7 leis universais, especificamente para nós não-judeus, ok? Nós temos aí a nossa Parashá Balak, e um dos comentários, né, que os nossos sábios trazem com referência à nossa Parashá Balak, nos fala sobre várias ideias positivas que nós podemos realmente aprender desta Parashá. Vimos aí ontem na introdução que a Parashá Balak, o próprio nome é de realmente um antissemita, aquele que é contra realmente a nação israelita, que tinha acabado de sair do Egito e estava a caminho da terra prometida, né? E Balaque, com a sua ação antissemita, mostra realmente o espelho posterior de nações, povos, grupos A, B ou C, que se manifestam aí contra o povo judeu através dos milênios, e também é uma realidade nos dias atuais. Porém, né, esse caminho perverso de Balaque, os nossos sábios trazem para nós que nós podemos realmente tirar lições positivas com referência a essa questão negativa. Podemos tirar o bem realmente desta ação de maldade de Balaque, que vem e contrata Bilã ou Balaão para amaldiçoar o povo israelita. Nós temos aqui dois campos, Balaque e Balaão, ou Bilã. Balaque, ele era o rei dos Moabitas, o rei de Moabe. Deus tinha proibido com que a nação israelita guerreasse contra Moabe. Portanto, né, o povo de Moabe sabia que realmente o povo de Israel não iria guerrear contra eles. Tanto é que Moshe enviou, né, mensageiros para falar ao rei de Moabe, Balaque, e pedir autorização para passar pelo território deles, para que eles pudessem adentrar na terra prometida. Balaque simplesmente disse não e ponto final. E qual foi a reação do povo israelita? Simplesmente, né, respeitou a decisão do povo de Moabe, respeitou a decisão do seu rei, e eles simplesmente foram contornando o território de Moabe e subiram para o norte em direção ali aos Amonitas e os Amoritas. Também com os Amonitas, eles não poderiam guerrear, mas os Amoritas, eles poderiam guerrear, né? Então, nesse sentido, eles foram se dirigindo ao norte, contornando Moabe. Mas o rei de Moabe, Balaque, que não era natural de Moabe, não tinha
uma ascendência de príncipes e reis, né? Balaque, na realidade, ele era de Midian, ele era da cidade lá, né, de Amiram, e, portanto, ele era midianita. E Balaque, simplesmente, né, que o seu nome original era Tsur, e o povo de Moab simplesmente o nomeou para ser o rei deles, né? Principalmente depois que Og e Sihon, os dois gigantes, que eram os protetores de Moab, contra os invasores, foram derrotados por Moshe e o povo israelita. Então o povo de Moab simplesmente contratou ou nomeou, né, o midianita Tsur para ser o rei de Moab. E assim, então, Tsur passou a se chamar Balaque, para ter um referendo de nome como Moabita, e ali ele constituía a sua família. E então, Ruth vem inclusive dessa descendência aí, né, de Balaque, né? E Ruth é a bisavó do rei David, e é da linhagem de Ruth e David que nós temos aí a promessa para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E Balaque, sabendo realmente pelas profecias que isto aconteceria, então ele tentou de todas as formas impedir com que se tornasse realidade, né, a vida de Ruth, a vida do rei David e a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, contratando Bilã para amaldiçoar o povo israelita, né? E nesse sentido uniu-se, né, Balaque, um ódio gratuito contra o povo de Israel, juntou com Bilã, que também tinha um ódio gratuito contra o povo de Israel. Então aí juntou a fome com a vontade de comer, né? O antissemita Balaque, Bilã, o que nutria um ódio gratuito contra o povo de Israel. Então dessa forma aí juntou, né, a fome com a vontade de comer, e aí tentaram, né? E nós vamos ver durante a semana a tentativa de exterminar, não somente amaldiçoar, mas exterminar da face da terra o povo de Israel. Baruch Hashem, que isso não aconteceu, que não acontece no presente, e Baruch Hashem, que também não acontecerá no futuro. Baruch Hashem por isso. O povo de Israel ama Israel Rai, o povo de Israel vive, e por isso a Torá vive. E nós, não judeus, temos abraçado a verdadeira fé monoteísta e ombro a ombro com judeus, estamos aí preparando o mundo para ser de fato, né, o lar de Deus, e antecipadamente estamos aí junto com os judeus preparando também as nações para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, e posterior o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, louvamos a Hashem por essa providência. E dentro desse aspecto aí, né, os nossos sábios trazem para nós ainda, né, sobre a questão de ideias positivas que nós podemos tirar desses eventos que nós veremos durante a semana. Por exemplo, né, o Zohar, né, traz para nós que ele olhou na Torá e criou o mundo. O Eterno olhou na Torá e ele criou o mundo. Então a Torá, ela é a planta da construção da criação, é o projeto de Deus que se materializou. Ocorre que até mesmo os aspectos mais baixos e aviltantes do mundo estão incluídos na Torá. Ou seja, Deus é tudo, Deus criou tudo. Portanto, né, segundo o Zohar, os nossos sábios trazem essa realidade. Deus olhou para a Torá e criou o mundo, criou o universo, né? Então, todas as coisas ele criou, ponto final, né? Assim, a paraxá inteira, né, que nós temos essa semana, chamada de Balaque, indica que até a existência dos mais perversos habitantes do mundo está incluída no plano geral da Torá para este mundo, né?
Então, realmente, os perversos fazem parte, né, desse projeto e estão aí, né? Quando você constrói uma casa, quando você faz o projeto, você faz dentro do projeto o esgoto, não faz o esgoto? Então, o esgoto tem que ter, tem que existir, né? Então, nós temos aí os perversos, né, deste mundo que estão aí presentes nessa realidade. Paralelamente, só para lembrar, né, o tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia, o que nós temos presenciado de perversos, né? Aquilo que nós temos presenciado de verdadeiro esgoto humano, né? Que preferem ver as pessoas morrendo do que conceder a elas um tratamento digno, barato, né? Que pode ser um tratamento inicial, que pode ser um tratamento na continuidade, quando as pessoas, né, ficam infectadas aí pelo bichinho e que podem ser realmente tratadas e curadas, certo? Então nós temos visto aí esses esgotos humanos, esses perversos, mas faz parte realmente da história, faz parte da Torá. O bem prevalece, sempre prevaleceu. O positivo sempre prevaleceu sobre o negativo. O bem sempre prevaleceu sobre o mal e assim continuará. Vejam bem, lamentamos sem sombra de dúvidas as mortes aí de mais de 500 mil pessoas, né? Entre elas está alguns parentes dos nossos frequentadores da nossa sala de estudo, daqueles que posteriormente estarão assistindo. Entre eles também tenho um irmão que nós perdemos o ano passado para essa doença aí. Porém, nós não podemos esquecer as lições dessa paraxá de tirar o positivo do negativo. Infelizmente, nós temos aí mais de 500 mil mortes, inclusive esses dados estatísticos são duvidosos de que realmente são 100% referente à doença, certo? Mas, todavia, nós temos aí mais de 17 ou aproximadamente 18 milhões de pessoas. Desculpa aí. Nós temos aí aproximadamente 18, ou se não já passou, de 18 milhões de pessoas que já foram curadas deste mal. E um detalhe, se você não parou para pensar, pense agora e compartilhe esse pensamento. Esses 18 milhões de pessoas curadas não foram por causa daquele, entre aspas, remédio que dão no braço, não foi por causa dela, não. Foi por causa de protocolos que foram usados por médicos, que usaram nos hospitais, etc. e tal, né? Uma grande parcela usaram, de fato, os protocolos da vida, certo? Graças a essas medicações, e não por causa daquela do braço. Então, observe esse detalhe. Esses 18 milhões de pessoas curadas foi graças a esses remédios e não aquela do braço, entendeu? Então, observem estas coisas, certo? A realidade. Veja os perversos que defendem o não tratamento desses remédios e defendem exatamente o do braço. Isso daí é um alerta, gente. É um alerta. Médicos aí, né, do Conselho Federal de Medicina estão pedindo cada vez mais que tirem dos consultórios médicos, que tirem dos hospitais, das salas de emergências, que tirem políticos, juízes e companhia limitada e jornalistas, principalmente jornalistas, que não entendem patavina nenhuma de medicina
e querem mandar nos médicos que gastaram aí 6, 7 anos para se formarem, mais 2, 3 anos de especialidades e se aprimorando através disso daí. Ou seja, médicos, né, com experiência para poder, de uma certa forma, podemos assim dizer, clinicar seguramente, no mínimo, 10 anos de estudo. E umas porcaria aí, né, que traz o título, né, algumas porcarias aí que traz o título de jornalista, acham que sabem mais do que os médicos, políticos aí, né, sem nenhuma compostura ética, moral, espiritual, semelhante aos jornalistas e companhia limitada de certos componentes da rede de justiça, né, que não entende patavina nenhuma e querem mandar nos médicos. E os médicos estão pedindo, pelo amor de Deus, saiam de dentro dos nossos consultórios. Teve uma médica aí que inclusive falou assim, ó, fulano, se você acredita nos jornalistas, então pare de consultar um médico, procure um jornalista e consulte e siga suas orientações, né? Então essa é a realidade. Quando as pessoas, elas realmente não aprendem a tirar o bem do mal que está acontecendo, tirar o positivo daquilo negativo que está acontecendo, a catástrofe é real. A catástrofe é real, né? E nós estamos vendo aí, né, vários países se manifestando a favor dos tratamentos da vida e se manifestando contra o remédio do braço. Então, cuidado. Precisamos muito da bênção de Deus para que nós possamos ser guardados. Por isso, as nossas preces diárias, tanto por nós, tanto pelos Benê Israel, pelos Benê Noar, pelos nossos parentes, amigos, etc. e tal, é muito importante para que realmente os efeitos negativos, né, Deus tenha misericórdia, ouça as nossas preces e que esses efeitos negativos não aconteçam, né, e que assim, né, as pessoas possam realmente passar aí, como está mostrando, né, 18 milhões de pessoas sendo curadas deste mal aí, através de tratamentos simples, ok? Então, nossas preces diárias é muito importante para isso daí. Então, por isso, né, uma das lições que nós aprendemos aqui na Paraxá de Balaque é exatamente tirar o positivo do negativo, tirar o bem do mal, e dessa forma nós podemos ver que os perversos, eles têm as suas devidas punições e têm o tempo hábil para isso daí também. Outra coisa que os nossos sábios trazem para nós é que o mal somente existe para ser transformado em bem. Está escrito em Provérbios, capítulo 16, verso 4, da seguinte forma: Deus fez todas as coisas para si mesmo, até mesmo o perverso no dia do mal. Ou seja, o perverso, ele está aí porque ele tem uma finalidade. Infelizmente, ou felizmente, é uma realidade, né? Deus, ele criou todas as coisas. E até mesmo o perverso para o dia do mal. O que significa o perverso para o dia do mal? Ele pode praticar o mal, mas aqui terá uma transformação para o bem. Por isso que a nossa alma divina, ela tem uma grande missão de convergir a nossa alma animal para a luz, para o aspecto divino e não animal, portanto, no mundo, né, voltado para os níveis mais baixos da alma animal, do mundo físico, do mundo material, o mundo de Asiá que nós habitamos. Então a alma divina, uma das suas grandes missões é exatamente essa: trazer a alma animal lá de baixo para cima, trazer a alma animal da sua perversidade para a bondade, trazer realmente a alma animal no serviço do mal para servir o bem. Por isso, nos dias de Mashiach,
quando o justo Mashiach se revelar e iniciar a redenção final, que seja para os nossos dias, que seja para agora, amém? Que seja mesmo, né? O mal será transformado em bem. E todo o mal será transformado em bem, ok? Então essa é uma das grandes bênçãos que nós temos aí. Sobre isso, né, o Alter Rebbe explica que o homem perverso se arrependerá de sua maldade e transformará sua maldade em dia, como está escrito lá no Tânia, né? Então, transformará a sua maldade em dia, ou seja, significa que o mal, né, a maldade que ele praticou, ela virá para a luz. Então, a maldade em si, ela deixará de existir. E aquilo que é bom da pessoa vai permanecer, né? A sua coragem, a sua ousadia de poder viver, né? E isso será transformado em bem. E por isso, Balaque, como ele está escrito na Torá, representa o bem que resulta de pessoas como Balaque, quando elas são transformadas em bondade, né? Então, esse é o aspecto aí para Balaque, para nossas vidas aí. Outro aspecto que os nossos sábios trazem este também é o significado profundo da promessa da vinda de Mashiach, aparecer na Torá aqui, nessa paraxá de Balaque, né? Pois a redenção nós testemunharemos a completa transformação das nações gentias que realmente auxiliarão o povo judeu. Por isso a profecia fala, né, que de Jerusalém sairá a Torá, a palavra da vida, e ela estará sendo presente em todas as nações da terra. Assim como as águas cobrem o mar, assim a Torá, a palavra divina, a palavra de Deus, ela cobrirá toda a face da terra. Ou seja, todas as nações estarão estudando, lendo, aprendendo, né, plenamente toda a Torá e conhecendo plenamente a Deus. E também nos fala, né, sobre, os sábios trazem para nós, né, a paraxá anterior, Hukat, e mais essa paraxá Balaque. Então os sábios trazem para nós que essas duas paraxiot, essas duas porções, geralmente elas são lidas e estudadas juntas, né? Esse ano aqui nós estamos, né, estudando dentro do calendário judaico, nós estamos estudando separadamente, mas normalmente elas são lidas e estudadas juntas. Então, dessa forma, né, os sábios falam para nós, recordando, que Hukat, a paraxá anterior, ela traz para nós exatamente lei suprarracional, representando o nível mais elevado da observância da Torá, na qual a pessoa lealmente segue os caminhos de Deus, lealmente anda na jornada divina, obedecendo os comandos de Deus, que são os seus mandamentos. Muitos mandamentos, né, eles são assim, sem entendimento, né? Não se entende o porquê daquele mandamento, como nós vimos na paraxá de Hukat. É o caso, por exemplo, da vaca vermelha. Quando ela é ofertada, suas cinzas, né, elas são dissolvidas em água, e aquele que está ritualmente impuro, ele é banhado por esta água e ele torna-se ritualmente puro, né? Então não tem uma explicação como que as cinzas de uma vaca vermelha, no caso específico, pode purificar alguém que está ritualmente impuro. Não tem uma explicação humana para que nós possamos compreender com a nossa mentalidade esta realidade. Então por isso é chamado de lei suprarracional, né? Então está além do nosso entendimento, além da nossa razão nesse tempo hoje. Mas nos dias de Mashiach nós entenderemos, todos os povos entenderão as leis que hoje muitas delas não têm, né, explicação para a nossa mente racional entender no momento. Juntando com isso, então nós temos Balaque, né, com os motivos perversos de um antissemita corrupto,
contrário aos desejos de Deus, que Balaque ele tenta impedir com que realmente a promessa de Mashiach seja realidade. Por isso que ele contrata Bilã, o profeta, para amaldiçoar o povo judeu e poderem os dois juntos estarem aí trazendo destruição, morte e eliminando da face da terra o povo judeu. Esta operação de Balaque e Bilã, ela não morreu com o transcorrer dos milênios. Ela continua ainda sendo uma realidade nos dias atuais, né? Então, por isso, uma das grandes, né, características de você poder observar que a pessoa, seja ela individualmente ou em grupos, representando o grupo A, B ou C, seja ele qual for, que não tem a consciência divina e não tem a consciência de família, você pode discernir, entre outras coisas, quando ele é contra Deus, né, sobre o padrão ético, moral e espiritual de Deus. É um sinal que você pode discernir que aquela pessoa, aquele grupo de pessoa é contra Deus. Então já é um sinal. Se você quer seguir essas porcarias, porcaria seja, e porcaria por porcaria, o esgoto está por aí, ok? Ponto. Outro sentido, a pessoa que além de não ter a consciência divina, não tem a consciência de família. Família, para esses tipos de pessoas, família é simplesmente algo vago, vão, inútil. E eles procuram destruir o padrão família de todas as formas possíveis, mesmo, né, aprovando leis absurdas que são contra os mandamentos de Deus e contra o padrão de Deus. Então é outro sinal que você pode distinguir que essas pessoas, elas não são a favor de Deus, não são a favor da família. Portanto, são perversos, certo? Perversos significa que aquele que anda de braços dados com os perversos, andam de braços dados com a morte e a condenação. Ponto. Porque Provérbios fala de forma bem clara. Quem anda de braços dados com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, anda de braços dados com a vida. Portanto, anda de braços dados com Deus. Então, são duas características que você já distingue. Daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, né? É contra Deus, contra a família. Então, são perversos. Então, eu não tenho para que ter amizade com esse tipo de pessoa. Ponto. O que eu posso fazer? Levar cada vez mais avante, né, a mensagem de Deus, a mensagem da família, fundamentado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ponto. A pessoa não quer, você não vai insistir. Deus não insiste. Você vai insistir para quê? Você deu sua mensagem, agora a decisão é da pessoa. Você segue a sua jornada, você segue o seu curso, ok? Outro sinal, né, que é muito, está no mesmo nível desses dois primeiros, consciência de Deus e consciência de família, são aquelas pessoas ou grupo de pessoas que são contra o povo judeu, que são contra Israel. Por isso que está escrito em Salmos, né, que primeiramente vamos pela raiz, né? Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, a descendência de Abraão, povo judeu, é abençoada. E nós vamos ver aqui que Bilã não consegue amaldiçoar o povo judeu. E Bilã, ele fala bem claro para Balaque: como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Não tem como. Então, é isso que Deus falou com Abraão, é esse pacto que Deus fez com Abraão, e é uma realidade. Então, uma outra característica para você ver se a pessoa é do bem ou não, é se ela é a favor ou contra o povo judeu, contra Israel. Então, outro sinal, ponto, acabou. Se você tem 3 sinais de que a pessoa é perversa,
você defende essa pessoa, você defende esse grupo de pessoa, você defende a ideologia dessa pessoa, porque na realidade, no seu íntimo, você é um perverso. Você fala de Deus, mas não tem Deus no seu coração e nem na sua mente. A sua centelha divina, ela está muito bem apagada. E você não quer que ela realmente venha criar brasa viva, como Balaque e Bilã. Sabem a verdade, conhecem a verdade, mas não se deixam levar pela verdade e preferem a perversidade. Então, são 3 sinais claros e distintos. Quem vê esses 3 sinais e continua defendendo essa pessoa, esse grupo de pessoas ou essas ideologias, então, meu filho, não vai demorar muito, mas a perversidade e a maldade que está no teu coração se revelará rapidamente. E se revelará rapidamente, né? As consequências também virão na sequência. Não restam dúvidas. Ponto. O tribunal divino não dorme e ele não é corrompido. E Deus, é muito interessante, né, que nós estamos vendo aí grupos religiosos, né, defendendo essas ideologias, tendo os 3 sinais, mesmo assim, defendendo esses grupos de pessoas, esses perversos, né, usando a própria palavra de Deus, usando, né, a expressão Deus muitas vezes, mas, né, Balaque e Bilã é o espelho desses perversos. Bilã falava com Deus, Deus falava com Bilã, ou Balaão, como queira. Mas eram perversos, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos aí o aprendizado dessa paraxá que os sábios querem trazer para nós, lembrando que, né, os nossos sábios, além de nos alertarmos, né, sobre o perverso, o mal e companhia limitada, né, ele sempre mostra para nós que há algo bom, positivo, algo de luz, que transcende os perversos, a maldade, o mal. Então, uma das características fundamentais da nossa paraxá Balaque é exatamente essa. Por isso que os nossos sábios falam que, mostrando todo esse aspecto, todo esse pano de fundo, então eles falam para nós que, com base em tudo isso, Balaque representa a transformação do mal em bem. Ocorre que as duas paraxá, ou as duas paraxiote, as duas porções, o Cat, a anterior, e Balaque, a atual, realmente corresponde aos 2 caminhos do serviço a Deus, que é exatamente o caminho do justo, né? Que é a questão da paraxá Rucate. Por que o caminho do justo? As leis suprarracionais, que significa o caminho do justo. Deus disse, eu não entendo, mas eu obedeço. Ponto. O caminho do justo. Deus disse, é mandamento divino. Eu não entendo no momento o que significa, mas eu obedeço. Esse é o caminho do justo. O segundo caminho que os sábios querem trazer para nós está ligado diretamente à nossa paraxá atual, Balaque, que é o caminho chamado de Baal Teshuvá. Baal Teshuvá. Este é o segundo caminho. E é nesse que nós queremos, né, discorrer um pouquinho sobre esse assunto, o Baal Teshuvá, certo? Então, só para nós podermos adentrar nessa questão aí, então, o Baal Teshuvá literalmente significa, literalmente é traduzido como um mestre do retorno. Baal Teshuvá,
A tradução literal que os nossos sábios trazem para nós é um mestre do retorno. Então, apague da sua mente aquele ensinamento religioso de lá de trás, que traz dentro deles, desses ensinamentos religiosos seculares aí, que Baal é idolatria. A palavra Baal, ela significa Senhor, Mestre. Então, o ídolo tal, eles chamam de Baal, ou seja, eles chamam aquele ídolo que tem um nome X, Y e companhia limitada, são as divindades, os deuses pagãos e por aí fora, vai que está ligado à idolatria diretamente. Então eles chamam aquele ídolo e tem o seu nome de Baal, Senhor, Mestre, e cita o nome da sua divindade pagã. É nesse sentido. É a mesma coisa que nós no português chegarmos para uma pessoa sábia, uma pessoa mais velha e chamá-la de senhor, senhora. Simplesmente isso, né? Dentro do aspecto feminino, né? Baalat, Baalat. Então é a mesma coisa chegar para uma pessoa mais velha e falar Baal, senhor. Ou chegar para uma mulher, né? E chegar para ela e falar Baalat, Baalat, senhora. Dentro do campo educacional, certo? Dentro do campo educacional, os professores, as professoras, é a mesma coisa. É chamá-las de Baal para o homem, mestre, traduzindo, mestre, fulano de tal. Então tem lá o professor, né, José, por exemplo. Então, Baal José, ou seja, mestre José. Ou, né, para a professora, né, Baalate, né, Miriam, Balaate, Miriam, né, mestra Miriam, ou Miriam. É nesse sentido. Não tem nada de idolatria nesse aspecto, falando dessa forma aí. Ok? Vamos fazer uma pausa e vamos ver quem está aí conosco, né? O Luiz Ribeiro, shalom, shalom, Luiz. A Inês Martins, a Marli Stael, a Osair Leal, quem mais está conosco aí, né? Manda um shalom aí, quem ainda não disse, né? A Luciana Rodrigues, Marília, temos aí o Bonafé de Jaú, né? Shalom, shalom, Bonafé, família. Quem mais está conosco aí? Dá um shalom aí pra gente. O José Hélio Tavares, grande José Hélio Tavares, shalom a ti e família, né? Vamos falar Baal José Hélio Tavares, ao senhor José Hélio Tavares, né? Shalom, as bênçãos do Eterno para ti e família aí, ok? Ok, mais alguém aí? Só dá um shalom aí que a gente cita aí o nome aí para a gente poder não esquecer aí o nome que aparece aqui, ok? Vamos então, dentro desse aspecto aqui, né? Senão daqui a pouco vocês começam a me dar o pito, porque começa a ficar longa a live, né? Então vamos lá, dentro desse aspecto aqui do Baal Teshuvá, né? Lembrando que, primeiramente, é uma mitzvah, né? Ou seja, a Torá, primeiramente, para o filho primogênito de Deus, o povo judeu, e na sequência, óbvia, lógica, para os filhos mais novos, que exatamente os filhos dentre as nações. Não esquecendo que Deus fez primeiro o pacto com Noé, depois do dilúvio, portanto ele fez um pacto com a humanidade. Então a humanidade, né, filhos de Deus, né, são os filhos aí, como diz, caçulas, né? E com o povo de Israel, através do Monte Sinai, na outorga da Torá, porque foi a única nação que
aceitou a Torá. Então, dessa forma, o povo judeu tornou-se o filho primogênito, oficialmente falando. Nessa data, tornou-se oficialmente o filho primogênito de Deus. Mas já estava uma promessa real e verdadeira desde o princípio da criação. Então, o filho primogênito de Deus é o povo judeu e as demais nações, os demais povos, são os filhos mais novos de Deus, ok? Ponto. Então, esses ensinamentos, estas mitzvot, os mandamentos, começa primeiro pelo filho primogênito, depois vem para os demais filhos de Deus, né? Entre as nações, os não-judeus. Então, Baal Teshuvá, literalmente é um mestre ao retorno. E a forma plural é Baalei Teshuvá, né? Que são, então, mestres do retorno. Não esqueça que nós estamos falando Baal, mestre, Teshuvá. Teshuvá, nós sabemos literalmente o que significa Teshuvá, retorno a Deus. É a Teshuvá, esse retorno a Deus que nos leva ao verdadeiro arrependimento, ok? Para as mulheres é Baalat Teshuvá, ou seja, uma mestra do retorno, né? E na forma plural, para os homens, Baalei Teshuvá, mestres do retorno, para elas, Baalás, né? Mestras do retorno, ok? Então, tradicionalmente, o ensinamento é alguém que havia cometido um erro, ele faz Teshuvá, ou seja, ele faz esse retorno a Deus, que o leva ao verdadeiro arrependimento. Então, o seu comportamento anterior, certo? Que foi um erro, uma falha, um pecado, ele faz então o quê? Ele faz Teshuvá, retorno a Deus. Mas aqui, né, os nossos mestres, os nossos sábios, eles falam assim, Baal Teshuvá. Então, o povo de Israel, primeiramente, precisa, né, no singular, o povo de Israel, o filho primogênito, que engloba todo o povo judeu, precisa ser um mestre da Teshuvá, um mestre do retorno a Deus. Uma suposição, graças a Deus isso não é real, nunca aconteceu, não acontece, não acontecerá. Baruch Hashem por isso. Mas apenas uma analogia, ok? Se porventura 100% do povo judeu se voltasse 100%, entendam isso, se o povo judeu 100% se voltasse contra Deus, rasgasse a Torá, então o mundo simplesmente faria assim, puf. Os sábios chamam isso de o mundo, o universo, voltaria ao zero absoluto. O que significa o zero absoluto? O que havia antes da criação de qualquer partícula do universo. Só Deus existia. Só Ele existia. Então, se porventura, é uma analogia, Baruch Hashem, que isso não é real, nem no passado, nem no presente, muito menos no futuro. Mas numa analogia, se porventura 100% do povo judeu abdicasse da sua emuná em Deus e na Torá, então o universo voltaria ao seu zero absoluto. Só Deus. Ponto. Então, por isso, alguém, né? Falando dentro de Baal Teshuvá, um mestre do retorno. Então alguém, né, judeu, não judeu, lembrem sempre dessa sequência. Cometendo um erro no seu comportamento, na sua falha, no seu pecado, então ele simplesmente faz o quê? Ele faz Teshuvá, um retorno a Deus, que significa
uma mudança de vida, um arrependimento real e verdadeiro. Eu tomei consciência do meu erro, da minha falha, do meu pecado. Não vou cometê-lo mais. Que Deus me ajude, que eu não faça isso de novo. Aí você é um Baal Teshuvá. Baal Teshuvá. Você é um mestre no retorno a Deus. No sentido mais amplo e definitivo, né, de Baal Teshuvá, os nossos mestres dizem assim: é qualquer um que está em constante estado de Teshuvá, de retorno ao seu verdadeiro eu essencial. Uma alma interior que se conecta com o divino através do aprendizado da Torá e obediência aos mandamentos. Um pequeno gesto em direção à Torá torna-se um Baal Teshuvá, ou seja, torna-se um mestre no retorno a Deus. Ou seja, nesse sentido mais amplo e definitivo de Baal Teshuvá, que os mestres trazem para nós, né? Rashi, Maimônides, o Rebbe, Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, que trazem esses ensinamentos, focando constantemente, especificamente nessas duas porções da Torá, Rukat, a porção anterior, mais Balak, a nossa porção atual, né? Então traz essa mensagem do Baal Teshuvá. Ou seja, então nesse sentido aí, amplos mestres falam que qualquer um que está em constante, olha bem o que os sábios nos dizem, em constante, o que significa em constante estado de retorno ou em estado de Teshuvá. Isso significa caminhar, jornada, passo a passo, passo a passo. E passo a passo, não é você dar um pulo gigante. Você está no primeiro degrau e quer ir lá para o 10º degrau. Você não é homem borracha, você não é mulher borracha, que pode se esticar e dar esse grande pulo do primeiro degrau ao 10º degrau, por exemplo. Você não é homem nem mulher borracha. Você é a imagem e semelhança de Deus. A sua alma, ela é infinita. Mas essa alma infinita, essa alma divina infinita, ela está limitada a esse corpo, a essa kelipá, essa casca chamada de corpo humano. Então, por isso, passo a passo. Então, por isso que os nossos mestres, os nossos sábios, eles dizem que é um estado constante de retorno, de Teshuvá. Ou seja, você está constantemente, todo dia, toda hora, em Teshuvá. Então, você é um Baal Teshuvá. Você é um mestre do retorno a Deus. Principalmente o quê? Ao retorno a Teshuvá, ao seu verdadeiro eu essencial. O seu verdadeiro eu essencial é a tua alma divina, que Deus a fez à imagem e semelhança dele. É você se voltar constantemente, retornar constantemente a seu verdadeiro eu essencial. E isso é um ato constante, momento a momento, passo a passo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana, mês, anos, até que cheguemos aos dias da redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para o Olam Rabá, para a vida eterna. Enquanto não chegar a isso, você precisa estar nesse estado constante de Teshuvá, de retorno ao seu eu essencial. E dentro desse aspecto,
os sábios dizem assim: você não precisa dar um pulo gigantesco, além das suas possibilidades. Você precisa ir só no seu passo a passo. O menor gesto que você fizer em direção à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o menor gesto que você fizer em direção aos mandamentos, às 7 leis universais para nós não-judeus, o menor gesto que você fizer, você é, segundo os nossos sábios, um Baal Teshuvá. Você é um mestre do retorno a Deus e ao seu eu essencial e verdadeiro. Então isso significa que a nossa jornada monoteísta, ela é infinita. Por que a nossa jornada monoteísta é infinita? A resposta é simples, não tem complicação na resposta. A resposta simplesmente é: a nossa jornada monoteísta ela é infinita. Portanto, a nossa jornada dia a dia, ela vai em direção ao infinito, porque o nosso Deus é infinito. Porque a nossa alma divina é infinita. Porque o Olam Rabá, o mundo vindouro, que normalmente nós conhecemos com a expressão vida eterna, é infinita. Por isso, a nossa jornada, ela é infinita. Ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, numa certa ocasião, chegou, né? Ele sempre estava ali com os seus Hassidim, os seus discípulos, né? E um determinado dia chegou um desses Hassidim, né? Chegou para ele e falou assim: Rebbe, a gente tem observado aí que o senhor se detém muito, né, com o Baal Teshuvá, ou como diz a forma plural, né, Baalei, né, Baalei Teshuvá. Ou seja, eles estavam, esse Hassid, né, esse seguidor, esse discípulo do Rebbe, ele vem externar, né, uma certa expressão de alguns que estavam ali observando que o Rebbe, ele estava se dedicando muito aos judeus que estavam retornando. Lembremos, né, que o Rebbe Menachem Mendel, o nosso tzadik, o nosso líder da nossa geração, ele pegou a liderança do Chabad e depois se estendeu no mundo inteiro, no mundo judaico inteiro, e posteriormente isso veio para o mundo não judeu também. Ele pegou o povo judeu esfacelado por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa do Holocausto. Muitos judeus, né, declararam-se, né, não acreditar, não confiar mais em Deus, abandonaram a prática religiosa e por aí afora vai. Então ele pegou o povo judeu esfacelado, ferido, machucado, sangrando, chorando. E quando ele assume a liderança do movimento Chabad para o mundo inteiro, então ele pegou esse povo ferido. Alguns, né, uma boa parte estava vivendo, né, no mundo livre, portanto, né, estava aí, entre aspas, né, muito bem guardado, não resta dúvidas. Porém, mesmo assim, devido ao Holocausto, então o povo estava ferido, porque desde o princípio o povo judeu é o povo judeu, é na forma singular. Se um sofre, todo o povo sofre. Se um sangra, todo o povo sangra. Porque para Deus o povo judeu é um organismo, não são pessoas individuais, é o coletivo que se faz um. Por isso é chamado o povo de Deus, o povo escolhido. Então, se um é ferido, todo o povo é ferido. Se um é abençoado, todos são abençoados. Se um é afligido por uma maldição, todos são afligidos por ela. E o Rebbe pegou o povo judeu dessa forma, ferido, sangrando, chorando. E realmente Deus colocou o Rebbe para poder restaurar, né, essa realidade do povo judeu.
Então, aqueles judeus que estavam retornando devido à sua ação, devido ao seu jeito de trabalhar, o seu jeito carinhoso, o seu jeito cativante para com os judeus e trazendo-os de volta para o caminho, né, da fé monoteísta. Então, ele se dedicava muito aos Baalei Teshuvah, né? Aqueles que estavam fazendo retorno a Deus e à Torá e aos seus mandamentos. Então, esse discípulo chegou para ele e disse assim: Rebbe, nós estamos assim observando, né, que o senhor tem dedicado muito tempo, né, para os Baalei Teshuvah, né? E o Baal Teshuvah, aquele que está retornando, o Senhor tem dado muita atenção para eles. E aí, então o Rebbe respondeu para este discípulo, obviamente, ele levou a resposta para os demais. Então o Rebbe disse assim para ele: por que você também não se torna um Baal Teshuvah? Por que você também não se torna um Baal Teshuvah? Por que você não se torna também um mestre no retorno a Deus, à Torá e aos seus mandamentos, especificamente para nós, as 7 leis universais? Esta é uma realidade para o nosso dia a dia, ok? Os nossos mestres trazem para nós alguns exemplos de Baal Teshuvah. Caim fez Baal Teshuvah, mesmo que foi superficial, mas ele fez um retorno a Deus, mesmo de forma provisória. Depois nós temos Reuven, o primeiro filho de Iacove, que ele fez, realmente foi considerado o primeiro Baal Teshuvah, dentro do aspecto da Torá. Então, Reuven foi o primeiro filho de Iacove, dos 12 filhos, e também considerado pelos nossos mestres, pelos nossos sábios, o primeiro que fez realmente Baal Teshuvah, ou seja, fez um arrependimento, um retorno completo a Deus. Lembrem daquela passagem, ele se intrometeu nas questões conjugais do seu pai, né? E isso daí foi um pecado que Reuven, por causa disso, ele perdeu inclusive o direito à primogenitura, né? Mas ele fez Teshuvah, então ele foi considerado o primeiro Baal Teshuvah. Depois nós temos Yehudá, o quarto filho de Iacove. Yehudá, ele foi considerado pelos nossos sábios o primeiro Baal Teshuvah declarar publicamente o seu arrependimento e o seu retorno a Deus, a Torá e os mandamentos. Yehudá, lembrem da passagem de Tamar, né? A sua nora, com quem ele não reconheceu, achando que era uma prostituta, e ele teve um caso com ela, né? E então dela nasceu filhos de Yehudá. E ela estava para ser condenada à morte, porque ela não disse quem era o pai dos seus filhos, que era Yehudá. Mas ela tinha consigo pertences preciosos do pai das crianças. Então ela mandou entregar para Yehudá aqueles pertences. E ele reconheceu que aqueles pertences eram dele. E, portanto, ele era o pai daquelas crianças. Então, publicamente, Yehudá, ele demonstrou o que é ser um Baal Teshuvah, um verdadeiro mestre do retorno a Deus. Ele confessou publicamente os seus pecados. Ele arrependeu-se publicamente e fez um retorno correto a Deus, né? Depois nós temos aí também David, que também, no caso de Batsheva, né? Foi quando ele cometeu alguns pecados aí, e ele também fez
né, verdadeira Techuvá. Então ele se tornou também um Baal Techuvá, um mestre do retorno. E depois, né, de uma forma mais plena, nós temos o próprio povo judeu, no caso posterior ao bezerro de ouro, que fizeram, né, realmente a verdadeira Techuvá, o verdadeiro retorno a Deus. Nos nossos dias atuais, ou na nossa história contemporânea, os nossos sábios têm vários exemplos, né? Mas vamos ficar aqui como 2 exemplos que os nossos sábios trazem para nós, com referência a Baal Techuvá, mestre do retorno a Deus, a Torá e os seus mandamentos, de 2 rabinos que nós conhecemos na nossa atualidade. O primeiro deles é o rabino Adin Steinsaltz, lembra dele? Nós trouxemos aquela prece, né, que nos foi ofertada do rabino Adin Steinsaltz, com referência à prece para esses dias de pandemia, né, que ele fez em agosto do ano passado, né, julho, agosto do ano passado. Né? Então, ele é considerado um Adin Steinsaltz. O Adin Steinsaltz ele é considerado, na atualidade, um Baal Techuvá, um mestre do retorno. Ele traduziu todo o Talmud para o hebraico moderno e para o inglês. Ou seja, todo o Talmud, né? Segundo os nossos sábios dizem que o Talmud ele tem em torno de 7.000 páginas. Né? Então ele traduziu completamente o Talmud para o hebraico moderno e para o inglês, né? E ele não era uma pessoa dedicada, né, no sentido religioso. Ele se tornou posteriormente. E nesse sentido foi onde que ele veio e trouxe a tradução do Talmud para o hebraico moderno e para o inglês, né? Então o rabino Adin Steinsaltz, de abençoada memória, que no ano passado ele veio ter o seu passamento, né? Não foi dessa doença que está aí, ok? E então, de abençoada memória, o nosso rabino Adin Steinsaltz. E o segundo rabino aqui, que os nossos mestres trazem de exemplo, é o rabino Jonathan Sacks, também de abençoada memória, que ele serviu como rabino-chefe do Reino Unido, né? Então, a esses 2 rabinos de abençoada memória, que seja aqui o nosso respeito, a nossa reverência, e em memória, que sejam as suas memórias honradas e eternas, ok? Então aqui, nesse momento, nós fechamos a questão Baal Techuvá. Vamos para a nossa leitura, né? A nossa leitura de hoje é curta, por isso que nós estamos estendendo um pouquinho aqui e ali. Então vamos para a nossa segunda aliá, e depois da nossa segunda aliá nós vamos para a prece do médico, né, de Maimônides, ok? Então vamos lá, capítulo 22, verso 13 até o verso 20, com os comentários de Irache, né, a nossa segunda aliá, que diz assim: Quando Balaão se levantou de manhã, disse aos nobres de Balaque, mentindo, ele disse: voltai a vosso país, pois Deus se recusou a deixar-me ir convosco. Só permitiria que eu fosse com dignitários mais ilustres do que vós. Buscava assim engrandecer-se aos seus olhos. Os nobres de Moabe se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque persistiu, enviando dignatários mais numerosos e de categoria mais alta do que aquela anterior. Eles foram a Balaão e disseram-lhe: Assim disse Balaque, filho de Tsippor: Por favor, não hesites em vir a mim, pois te honrarei muito, pagando por teus serviços quantia elevadíssima, que jamais recebeste, e farei tudo o que me disseres. Então, por favor, vem e amaldiçoa esse povo para mim. Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Na verdade, Balaque deveria dar-me todo o seu dinheiro, todo o seu tesouro, porque sem mim
teria de gastá-lo todo com mercenários para combater os israelitas. E quem sabe se venceriam? Minha maldição, porém, com certeza será eficaz. Não obstante, ainda que Balaque me dê seu tesouro repleto de prata e ouro, não posso fazer nada pequeno nem grande que transgrida a palavra de Deus, meu Deus. Olha só como Balaão, né, Bilã, está se pronunciando. Ele está falando do eterno, do único e verdadeiro Deus, e ele ainda lhe diz, meu Deus. Olha a ousadia dele. Só poderei amaldiçoar se ele me autorizar. Agora que Balaque o forçava a uma decisão, Balaão teve de admitir que sua maldição estava sujeita à aprovação de Deus. E, sem saber, profetizou que não seria capaz de anular a bênção dada por Deus aos patriarcas, né? Ele prosseguiu, agora vós também, embora seja provável que vos decepcioneis tanto quanto a primeira delegação, por favor, ficai aqui esta noite e saberei o que mais Deus vai acrescentar àquilo que ele já me disse, quando ele falar comigo. Estou certo de que não me deixará amaldiçoá-los. Espero apenas que não aumente em suas bênçãos. Aqui, Balaão profetizou também mais uma vez, sem saber, que Deus daria bênçãos adicionais, a mais, aos israelitas por intermédio dele. Deus veio a Balaão à noite e disse-lhe, se esses homens vieram para te chamar e estás ávido por receber teu pagamento, levanta-te e vai com eles, mas está avisado de que farás tudo que eu te disser. E aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, né? Rapidamente, Balaão, ou Bilã, estava apenas tentando engrandecer-se, né? Diante da primeira delegação, que foi até ele, né? Dizendo que, Deus não me autorizou a ir, quem sabe ele só vai me permitir se vier alguém mais nobre do que vocês, de mais alta riqueza, de mais alta posição. Portanto, não irei. Então, aquela primeira delegação retornou. Primeiramente, os anciãos já tinham retornado. Agora, essa delegação de nobres, né, retornam, né? E aí falam para Balaque, Balaão não vai vir, não. Então, Balaque manda uma nova delegação mais numerosa, com mais alto poder aquisitivo do que a primeira delegação. E dessa vez ele não envia os anciãos. Então, a experiência dos mais antigos, a experiência dos mais velhos, então Balaque já descartou, pronto. Porque Balaão já tinha descartado. Ou seja, a sabedoria dos mais antigos era um tropeço para Balaão, né? Então vamos eliminar essa parte. Isso é uma retórica sempre usada através dos milênios até os dias de hoje, mesmo diante dessa pandemia que nós estamos vivendo aí. Querem por todos os custos removerem os sábios, aqueles que realmente têm compromisso com a vida, né? Estão de todas as formas assassinando as suas reputações, né? Assassinando os seus currículos, para que realmente eles sejam eliminados, para que recompensa, né? Os Balaão da vida que temos aí, estão aí, né? Esses Balaão da vida estão ávidos de receber pagamentos. Cuidado, pense. Então, dessa forma, eles retornam e falam para Bilã, Balaque disse para você, venha conosco. Por favor, venha conosco. Você será muito bem pago. Tudo que você recebeu até agora será muito pequeno diante daquilo que Balaque vai te pagar, né? E aí, paralelamente, nós temos visto aí, né? Pessoas ligadas não à vida, não compromissada com a vida humana, mas compromissada com pagamento, né?
temos visto aí quantos milhões e bilhões de dólares tem recebido pelo mundo afora, né? Ok? Então, pense para discernir situações. E aí, então, mais uma vez, né, Bilã quer se engrandecer diante daquela delegação, fala para eles, ó, na realidade, Balaque teria que dar todos os seus tesouros de ouro e prata, né? Porque só eu tenho o poder de amaldiçoar, né, o povo israelita, e só o meu poder é eficaz, os dos outros são todos mercenários. Até parece que ele não é um mercenário também, né? Então é geralmente assim, todo mercenário acusa os outros de serem mercenários. É aquela retórica socialista comunista, aquela retórica dos ditadores. Acuse-os daquilo que você é, acuse-os daquilo que você faz. E bata nessa tecla constantemente, até que a mentira venha virar verdade. Entendeu? Discernimento. E então, mais uma vez, Balaão diz, né? Ficai aqui esta noite, porque Deus vai falar comigo e vou ver o que ele tem para dizer. E duas vezes aqui, sem perceber, Balaão, ele acaba confirmando que ele será, na realidade, instrumento de Deus para abençoar o povo judeu. Por isso, entre outras coisas, os sábios dizem que desta porção nós podemos tirar positivo do negativo, o bem do mal, a bênção das maldições, ok? Então, nesse sentido aí. E então, né, Deus vem e fala com Balaão e diz, né, você está ávido para receber o seu pagamento. Então, vá com eles. Mas não se esqueça, você foi avisado. Você fará apenas tudo aquilo que eu te disser. Ponto final. Amanhã vamos dar continuidade a essa história aqui. Ok? Baruch Hashem? Então, amados, a Paraxá de Balaque tem muita coisa para nos ensinar aí. Então, para finalizarmos, vamos aqui com Maimônides, né? A oração do médico, né? Então, a oração do médico. Epa. Deixo aqui, ó, no livro Guia dos Perplexos, Guia dos Perplexos, né? Na página 35 nós temos aí a oração do médico, né? Que Maimônides ele fez, né? Lembrando que Maimônides ele era médico, né? E ele era um médico muito devoto, né? E ele escreve um juramento para todos os médicos, judeus ou não judeus, no qual reafirma o dever que eles devem de curar e faz uma oração para que Deus lhes preste assistência e intervenha por eles, os médicos. Então ele faz uma prece muito profunda e muito elevada. Essa prece aqui, na realidade, ela deveria estar no coração, nos corações, nas mentes de todos os médicos e em todos os consultórios, em todos os hospitais, em todas as salas de emergência, em todas as salas de cirurgia, em todas as UTIs, deveria esta prece estar presente ali, né? Vamos dizer, essa é a verdadeira prece do médico. Então, vamos lá? A oração do médico, que Maimônides, um dos grandes sábios da Torá, fez para todos os médicos judeus e não judeus. Abre aspas, esta é a prece de Maimônides, abre aspas. Ó Deus, o Senhor formou o corpo do homem com uma bondade infinita. O Senhor uniu nele inúmeras forças que trabalham incessantemente como instrumentos a fim de preservar em seu todo esta casa maravilhosa, contendo uma alma imortal. E estas forças atuam com toda a ordem,
concordância e harmonia imaginável. Mas, se fraqueza ou paixão violenta perturbam a harmonia, estas forças agem umas contra as outras e o corpo volta ao pó de onde veio. O Senhor não envia ao homem seus mensageiros, aliás, o Senhor então envia ao homem seus mensageiros, as doenças, que anunciam a aproximação do perigo e pede que ele se prepare para vencê-las. A eterna providência me apontou para cuidar da vida, da saúde de suas criaturas. Que o amor, a minha arte, me deixem agir em todos os momentos. Que a avareza e a mesquinhez, tanto como a sede da glória ou da reputação, não tomem conta de meus pensamentos, porque sendo inimigos da verdade e da filantropia, poderiam me decepcionar e me fazer esquecer da minha meta de fazer ao bem aos seus filhos. Enriqueça-me com força de alma e mente, para que ambas estejam prontas a servir ao rico e ao pobre, ao bom e ao mal, ao amigo e inimigo, e que jamais enxergue o paciente sendo como um ser igual, adoecido. Se médicos mais cultos que eu desejam me aconselhar, me inspirar confiança e obediência, aceito de bom grado, pois o estudo da ciência é maravilhoso. Um só ser não pode enxergar tudo, que eu seja moderado em tudo, exceto na sabedoria da ciência, que eu seja insaciável até o ponto certo. Permita-me ter sempre a força e a oportunidade de corrigir minhas aquisições, sempre estendendo meu domínio, porque a sabedoria não tem limite e o espírito do homem também se estende infinitamente, para que diariamente se enriqueça com novos conhecimentos. Hoje, ele pode descobrir os erros de ontem e amanhã ele pode obter nova iluminação sobre o que ele deu certo hoje. Deus, o Senhor me apontou para cuidar da vida e da morte de suas criaturas. Eis-me pronto para a minha vocação. Amém. Então esta é a prece do médico Maimônides, que ele fez pela divina inspiração para todos os médicos, judeus e não judeus. Ok? Que pela graça bendita de Hashem, nesses dias atuais que nós estamos atravessando, onde, infelizmente, nós temos visto aí diante dessa pandemia, médicos, especialistas, pesquisadores, cientistas, ávidos por pagamentos como Balaão. Que também nós temos visto médicos ávidos, não por pagamentos ou fama, mas médicos ávidos para salvar vidas. Que Deus, o Todo-Poderoso, proteja de forma especial estes médicos, suas equipes que estão compromissados com a vida dos filhos de Deus, os seres humanos. Que eles sejam abençoados, protegidos, guardados como a retina dos olhos do soberano. Que os seus atos, por mais simples que sejam para a vida, para a cura. Que eles tenham a divina proteção e que com o exemplo deles
outros que ainda estão na escuridão, ávidos por recompensas e famas, que possam fazer o verdadeiro retorno a Deus, como Baal Techuvá, mestres do retorno a Deus, a Torá e os seus mandamentos. E também venho somar com estes para salvar vidas, porque está à mercê de todos eles e de todos os pacientes um tratamento bom e barato que salva vidas. Que o Eterno conceda essa graça para os nossos dias agora. Amém. Seja forte, seja luz, seja um disseminador do monoteísmo. Seja você um verdadeiro Baal Techuvá, um mestre do retorno a Deus, a Torá, às 7 leis universais, e assim seja uma luz autêntica de Deus no tempo presente, para os que estão na escuridão, nas trevas. Venham para a luz, aonde você está. Shalom, shalom. Até amanhã.